João 14, versículo 1 ao 6, eu vou ler aqui. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu quero falar hoje sobre esses 3 pontos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho. Eu me converti numa igreja, onde estava escrito na parede no fundo assim, ó, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então eu tinha lido isso centenas de vezes. Era raro eu faltar num culto. No culto de quarta era pouca gente, eu estudava. Mas era raro eu não ir na escola bíblica ou não ir no culto à noite. Então, pelo menos durante 3 a 4 anos, 145 semanas por ano, eu devo ter lido aquilo 300 vezes por ano se eu li apenas 2 vezes por dia, cada domingo. E isso fica na cabeça. E eu ouvi várias pregações sobre isso. Mas aí, eu buscando a Deus sobre a expectativa dele para a igreja de Cristo na terra, eu ouvi uma frase interessante de Deus, que era o ponto de, Jesus é o caminho, e quando nós estamos nele, nós sabemos para onde estamos indo. Esse seria um grande ponto. Então, quando nós sabemos para onde estamos indo, nós nos colocamos em movimento. Então, se o chamado de Deus para a vida do Ignis é ir para Barra Funda, pode ser Barra Funda, por que não Barra Funda? Já você com a Barra Funda? Se ele está no trem para Mogi, ele está no caminho contrário, concorda comigo? Ou para Brusque, ele está no caminho contrário. Sim, qualquer outro caminho que não seja Barra Funda é o caminho contrário. Mas, é bom que vocês entendam esse aspecto. Ô, Estela, toda, pediu licença, toda, tranquilo. Não, tá bom, não fala mais de Brusque. Viu? A mesa chegou na dividida comigo. O Ignis está indo para Barra Funda, se ele tiver... Mogi está no caminho contrário. Então, saber para onde estamos indo é o que nos mantém em movimento. Entenda isso. Jesus é a verdade. Por que a verdade? Porque o diabo é mentiroso. Não vale nada, safado. O propósito do diabo é falar mentiras para nós. Só que não mentiras do tipo, não, Francisco é um derrotado, Deusivaldo é um derrotado, fracassado. Não consegue nada. É fraco, não consegue. Não. O diabo é mentiroso de falar, eu sou um fracassado. Eu sou um derrotado, eu não consigo nada. Eu não avanço. A mentira do diabo é falada em primeira pessoa no seu ouvido, na sua cabeça. Para você achar que é você pensando. Porque ele não é só sujo, ele é muito sujo. E ele não dorme, ele não brinca. Ele não tem paz. Imagina que se tivesse alguém querendo destruir a sua vida 24 horas por dia e nem dorme. É o diabo. Ele vive assim, nem dorme. Ele olha para você, ele te odeia. Ele olha para você, ele odeia 2 vezes, mesma cara. Mas, pensa o seguinte, Jesus é a verdade. E por ser a verdade, ele nos fala a verdade. Ele nos comunica a verdade. Então, enquanto o diabo fala, eu sou um fracassado, Jesus fala, eu morri por você. Enquanto o diabo fala, eu não vou ser nada na vida, Jesus fala, eu morri por você e vou te dar a vida eterna. Enquanto o diabo fala, você não consegue fazer nada direito, eu não consigo fazer nada direito, Jesus fala, eu restauro e faço novas todas as coisas. Jesus é o caminho, a verdade e ele é a vida. Igreja, você tem que saber para onde está indo na sua vida. Nós temos que saber o que temos que construir para ele. E aonde a nossa vida vai acabar. Então, eu vou entrar em detalhes nesses 3 pontos. E vou detalhar um pouquinho mais. Então nós vamos passear um pouquinho na Bíblia. Se você trouxe uma caneta, um lápis, seria bom hoje para você. Vamos dar uma passeadinha. Então, Jesus é o caminho. Para onde estamos indo? Jesus é a verdade. Quem é você realmente? Quem somos nós? E Jesus é a vida. Qual será o resultado desse tempo aqui na terra? Hoje é o dia, hein? Percebi.
Vamos em João capítulo 2. João capítulo 2. Volta aí algumas páginas no seu celular. João capítulo 2, 1 e 2. João 2, 1 e 2. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Ali estava a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Igreja, bodas é casamento. Todo mundo quer casar. Todo mundo que é mulher quer casar. Meninas querem casar. Mulher, menino, homens? Homens querem meninas e meninas querem casar. É isso? Não? É isso que falou? Não, depois eu me explico. Então. Casamento, Caná da Galileia. Jesus é convidado. E quem mais é convidado? Seus discípulos. Primeira vez na Bíblia que aparece no Novo Testamento a palavra discípulo para alguém que anda com Jesus. João capítulo 2, versículo 2. Por quê? Quando Jesus chegou no casamento, todo mundo lembra o que aconteceu no casamento? Todo mundo lembra, não lembra? A água transformada em vinho? O primeiro milagre de Jesus, certo? Tá certo isso? No primeiro milagre, ele foi convidado para um casamento e transformou água em vinho. Primeiro milagre. Estava ele e os seus discípulos. O que ele tinha feito primeiro? Feito um milagre ou reunido discípulos? Discípulos. Porque o convite não vem na hora do casamento. O convite veio antes. Então, alguém virou e falou, Jesus, vamos lá para o casamento, você e seus discípulos estão convidados. E ali aconteceu o primeiro milagre. O primeiro milagre público de Jesus, onde o povo começou a falar sobre Jesus. Então, naquela época, as redes sociais da época começaram a falar sobre Jesus. O Facebook da época, o Twitter da época, Gazeta da Galileia, Rádio Peão, o povo estava construindo. Você viu que teve um carpinteiro lá que fez água em vinho? E aí começam a falar de Jesus, mas antes ele tinha discípulos. Eles sabiam que eram discípulos de Jesus. Olha a verdade impregnada. Se Jesus chamou alguém ali para ir com ele para o casamento, essa pessoa era o quê? Discípulo dele. Faziam um discipulado com ele. Não tão estruturados, eles andavam com Jesus, mas eram discípulos de Jesus. Ainda que o diabo falasse qualquer coisa na mente deles, eles eram discípulos de Jesus. Sabiam quem eles eram. Eles não eram um bando de vagabundos passando o dia pela rua. Não. Não eram homens ocupados, não. Eles eram discípulos de Jesus. Sabiam quem eles eram. Aquele que é a verdade, passou uma verdade para eles. Andem comigo, vocês são meus discípulos. Entenda isso. Uma verdade foi passada. E aí eles começam a ser identificados como grupo. Vamos dar uma olhadinha? Em João capítulo 13. João 13. Eles eram um grupo. Então, olha só. Primeiro começaram a andar atrás de Jesus. Depois viraram discípulos. E aí, pouco a pouco, eles se tornam mais próximos de Jesus. Se tornam um mini grupo ali de Jesus. Vamos olhar? João capítulo 13, versículo 8. João 13, 8. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás aos pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Entenda isso, igreja. Aquele que é a verdade, está comunicando verdade. Pedro, se você não participar do meu processo comigo, você não tem... E ter parte, vem cá, Jesus não estava comprando uma pizza e dando um pedaço para cada um. Não, uma parte da pizza. Não, Jesus não está comprando um terreno e dando um pedaço de terreno para cada um. Ele está falando de grupo. Ter parte é ter intimidade, comunhão, proximidade. Jesus não está falando em dividir alguma coisa entre eles. É ter parte com ele, é ser participante do grupo que ele está fazendo. Formando história com ele. Então eles eram seguidores, eram discípulos, e agora eles têm parte com ele. Eles são da turma de Jesus, da família de Jesus, do grupo de Jesus. Eles têm agora uma intimidade com Jesus. Por quê? Porque Jesus tem um interesse que nós sejamos um com ele, como ele é um com o Pai. Que nós sejamos uns com os outros, formando um corpo único, uma estrutura única. Jesus quer que essas pessoas tenham uma identidade em grupo, não só uma identidade pessoal, mas em grupo. Eles seriam a sua igreja. Então Jesus sabe quem nós somos. Ele quer nos manter unidos. E sabe o que é interessante? É que no momento em que nós deixamos de estar unidos entre nós e com Jesus, nós perdemos a força. Entende isso? Jesus deixou uma lição para Pedro ali, que é, Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Aí você dissesse, Pedro,
Se você não for participante do que eu estou fazendo, você não tem parte comigo. Eu estou fazendo algo, Pedro. Eu pedi para vocês montarem essa mesa. Eu vou dar ceia para vocês, Pedro. Só que para comer a ceia, vocês sabem. Ele falando com Pedro. Eu tenho que lavar o pé de vocês. Porque não é nosso costume comer a ceia na mesa sem ter lavado o pé. E aí o empregado mais baixo da casa vai lá e lava o pé das pessoas. Entenda isso, igreja. Eles alugaram um espaço em cima da casa de um homem, onde tinha uma mesa, para fazer a ceia, os discípulos. Jesus falou, vão lá, o homem tem um lugar para alugar. Esse homem não liberou nenhum servo para eles. Eles não alugaram servo, eles alugaram um espaço para fazer a ceia. Sentaram para comer. Quando sentaram para comer, em vez de trazerem a comida, Jesus levanta, pega uma bacia, pega uma toalha e começa a lavar o pé de cada um deles. Jesus tem valores próprios. Ele quer mostrar que o mais importante se torne o menor. Ele quer mostrar que o maior sirva o menor. Ele tem um valor novo para trazer, esse valor abala a sociedade. E aí Pedro, por amar Jesus e querer colocar Jesus no alto, ele fala, não, Senhor, nunca lavará o meu pé. Não, Senhor, não lave meu pé. E ele deixa claro, Pedro, se você não fizer parte daquilo que eu estou fazendo aqui, Pedro, você não tem parte comigo. Se você não entrar no que todos estão entrando aqui, Pedro, você não tem parte comigo. Jesus sabia que quando uma pessoa começa a largar os mesmos valores, começa a não fazer parte do grupo. Porque os valores é o que nos une. Olha só, se nós nos reunimos com um grupo aqui, esse aqui é o grupo que toma sorvete toda sexta-feira, 8 horas da noite, do lado da casa do Dom. Então nós vamos lá e tomamos sorvete todo domingo, toda sexta, 8 horas da noite. Aí alguém entre nós traz uma informação diferente. Olha, eu não quero tomar sorvete, porque eu tenho frio na garganta. Eu quero tomar chocolate quente, mas eu vou lá com vocês. Esse aqui é um exemplo muito besta, mas quanto tempo essa pessoa vai continuar se reunindo com o grupo? Não é pouco tempo? E se esse grupo que toma sorvete decidiu falar que fidelidade no casamento é algo importante, e tem um rapaz lá que ele acha que não é importante, ele vai ficar muito tempo com esse grupo? Se Pedro não deixasse Jesus lavar o pé dele, ele ia continuar com o grupo de discípulos? Não. Sabe por quê? Compartilhar os valores é o que nos mantém unidos. Compartilhar os valores de Jesus é o que mantém as pessoas unidas com Jesus. Isso funciona para grupos menores. Os valores são o que nos mantém unidos. E agora, eles que eram seguidores, viraram discípulos, agora se tornam parte do que Jesus está construindo. A futura igreja saiu desse grupo. E de atitudes como essa, onde Jesus lavou o pé desses discípulos. Jesus não queria um grupo lá no futuro que tivesse arrogância, que se preocupasse em ter grandes prédios, grandes carros, grandes quantias de dinheiro. Ele não queria que Pedro se colocasse como o grande líder desse povo. E como Jesus ensinou isso? O maior sirva o menor. Quem quer ser grande, seja pequeno. Aquele que tem autoridade, que sirva os outros. Um simples ato que passa um valor, que monta um grupo e mantém um grupo unido. Os valores são o que nos mantém unidos. Só que aí há uma evolução do assunto. Por quê? Porque uma vez que eles são um grupo, eles são um corpo com várias pessoas, eles têm vários pensamentos diferentes e divergentes. Vá comigo em Lucas, capítulo 22. Lucas 22, 24. Igreja, GNF, atenção. É normal nós termos pensamentos diferentes. Todo grupo tem pensamentos diferentes. Discípulos de Jesus, eles eram um grande corpo unido, mas eles tinham entre eles pensamentos diferentes, porque nós somos pessoas diferentes. Pessoas diferentes. Lucas 22, 24. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Aí Jesus responde para eles, e ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois, qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como
aquele que serve. Entenda isso. Os valores são o que nos mantém unidos. Se alguém tiver valores diferentes, vai desgarrar da gente. Não vai andar junto. E aqui Jesus, ele corrige a identidade deles. Havia uma mudança de identidade. Um desvio de identidade. Havia algo torto neles. Que era, eles pensavam que o Messias viria tirar Israel das mãos de Roma e fazer de Israel um império único. E eles estavam disputando entre eles quem seria líder no reinado de Jesus sobre Israel. E Jesus vai e corrige essa identidade, essa soberba da vida deles. E aponta para eles que ser altruísta era a resposta para esse egoísmo. Jesus corrige a identidade. Aquele que é a verdade, que é o caminho à verdade, mas ele é a verdade, ele corrige a identidade. Todos os momentos em que eles saíram do rumo, Jesus corrige a identidade. Olha que interessante. O que eu acho mais interessante é que quando eles estão perdendo o foco de quem eles são, Jesus traz eles de volta a quem eles têm que ser. Jesus não faz como o diabo, porque o diabo faria para eles. Os dois filhos de Zebedeu viram e falam, Senhor, que um de nós, a mãe deles fala, né, que um seja na glória, quando você estiver no teu trono, que um seja à tua direita, à tua esquerda. Eles falam, não, vocês não entenderam nada. Que o maior sirva. O diabo teria dito, tá vendo? Aí, seu orgulhoso. Fala, sai daqui. Você só quer autoridade. Você não tem parte comigo, não. Sai daqui. Você não é cristão, não, moleque. Teria falado qualquer coisa, o diabo. No ouvido deles, dando uma mentira para eles como verdade. Jesus já aponta para a verdade. Quem quer ser o maior, seja o menor. Quem quer liderar, sirva. Não uma liderança de imposição, de bronca, de peso, pesada. É uma liderança de suporte, de levantar, de pôr para andar. Olha que interessante isso. Jesus não deixa de mostrar para eles a verdade. A verdade é a verdade. E eles como grupo, qualquer desvio de identidade, Jesus mostra a verdade para eles. Só que como grupo, Jesus também espera que eles estejam em movimento. Lucas 4:43. Vamos ver a parte do movimento? Jesus é o caminho. Nós temos que andar pelo caminho. Não dá para parar no caminho. Lucas 4:43. Mover é necessário. Mover é necessário. Olhar para o mesmo alvo e seguir nesse alvo é necessário. Lucas 4:43. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie às outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. O que acontece aqui, igreja, é muito interessante. Nós temos que ter um entendimento do que estava acontecendo na época de Jesus quando lemos um versículo como esse. Contexto. Temos que dar contexto das coisas. Jesus está ali, numa cidade. Que cidade que era? Um pouquinho antes, olha aqui. Jesus está em Nazaré, quando a sogra de Pedro foi curada, na região da casa de Pedro. E Jesus começa a curar enfermos, expulsar demônios. E uma grande multidão junta. Qual é o pensamento dos discípulos? É agora. Agora chegou o sucesso. Agora estaremos daqui a pouco na Globo, todo mundo famoso aqui, muita coisa acontecendo, vamos alugar o Morumbi e fazer uma grande cruzada evangelística para encher de crente agora aqui. Pensamento dos discípulos. Eles falaram para Jesus, Jesus, tem a multidão aí agora. Jesus falou o quê? Vamos para outra cidade. Jesus, você não entendeu, Jesus? Reuniu um monte de gente. Os milagres estão acontecendo. Agora é hora de escolher os frutos. Jesus, não. Agora é hora de ir para outra cidade. Porque eu vim para eles também. Entendeu isso, igreja? Jesus é o caminho. Não é só a verdade, ele é o caminho. E por ser o caminho, ele espera que haja movimento. Que haja uma progressão na caminhada. Ele não quer que os discípulos fiquem parados, sendo agora elogiados e admirados. Ele quer que agora os discípulos aprendam a ter o coração doído e dolorido por aqueles que não foram curados na outra cidade. Por aqueles que não sabem a verdade da outra cidade. Entenda isso. Saber quem nós somos mantém a nossa identidade. E nos mantém juntos, os mesmos valores. Saber para onde estamos indo, o que estamos construindo, nos mantém em movimento. Saber para onde temos que ir e o que temos que realizar, nos mantém em movimento. E Jesus quer os seus discípulos em movimento.
Ele não quer pessoas paradas. Ainda que, entenda isso, parecesse que fosse o grande momento agora, de falarem, olha, aqui na região da casa da sogra de Pedro, um grande ajuntamento de crentes. Milhões agora estão vindo. Jesus, não, peraí. Não, eu quero ir lá onde estão os que precisam. É lá que eu quero ir agora. Eu também vim para eles. Saber o que temos que fazer e realizar nos mantém em movimento. Progredimos, avançamos, chegamos mais perto do que Deus espera de nós. Estar em movimento. E aí eu falo para vocês perceberam a diferença agora? Desse pensamento? Porque antes os discípulos eram seguidores. Estavam se movimentando atrás de Jesus. E então começaram a andar como discípulos, ao lado de Jesus observando, atrás e ao lado observando. Jesus pouco a pouco os coloca agora numa posição diferente, como se eles fossem amigos de Jesus. Ele agora está explicando as razões, por que tem que ir. Ele não só falou agora, vamos lá. Ele disse, vamos lá, porque eles também têm que ouvir sobre essa salvação. Na medida que avançamos no caminho que é Jesus, a verdade que é Jesus é ampliada em nós. E sabemos com mais clareza o que Ele espera de nós. Porque quando caminhamos com Ele, Ele começa a revelar um pouco mais do que Ele espera de nós. Esses discípulos, depois de um tempo, foram enviados. Os 12 foram enviados de 2 em 2 para cidades que Jesus não tinha ido. Depois de algum tempo, foram enviados os 70 de 2 em 2 por outras cidades. Porque saber o que eles tinham que realizar e o que eles estavam construindo os fazia ir. Nós somos impelidos a ir quando sabemos o que temos que construir e para onde estamos indo. Só que até no percurso do caminho que é Jesus, há correções. Há momentos em que você está saindo desse caminho. E tem que haver uma correção. João 6,60, vamos lá? João 6,60. Há correções durante o caminho. João 6,60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro esse discurso, quem o pode ouvir? Mas um pouco de contexto. Jesus começa a falar para eles, ó, eu sei que vocês vieram aqui porque eu multipliquei o pão, multipliquei o peixe, mas ó, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, tem comunhão comigo não. Jesus está colocando para eles agora a ceia da Páscoa e a intimidade próxima. Alguns estão entendendo errado, outros estão escandalizados, espera aí. Ele quer mudar a nossa cultura, Ele quer mudar quem nós somos. E aí, alguns começaram a parar de seguir Jesus. Sai um grupo para cá, outro grupo para lá. 1000 foi para uma festa, 2000 foi para um Baal, 3000 foi para prostituição, por aí vai. E aí Jesus ficou com quem? 12. Ai meu Deus, só ficaram 12. Aí um dos discípulos abençoados de Jesus tem aquela ideia brilhante de falar, Jesus, chega aí mano, trocar uma ideia. Alivia um pouco esse discurso aí. Pega leve com esses caras aí, pô, tadinho deles. Tadinho deles. Daqui a pouco não vai sobrar ninguém. Você está pegando muito pesado. Falando de ceia, de pecado, de arrependimento, que tem que morrer, que a gente tem que morrer. Jesus, pega leve aí. Nós sabemos, ó, estamos aqui com você no caminho, você é o caminho, ó. Estamos te seguindo. Sabemos para onde estamos indo. Mas dá para aliviar um pouco esse discurso? Você conhece esse texto? Qual foi a resposta de Jesus? Por quê? Vocês também querem ir com eles? Eu estou num caminho aqui, ó. O meu caminho é morte. Negar-se a si mesmo. Morrer pelos pecados. O caminho deles ali, ó. Satisfação pessoal. Discurso que agrada. Só multiplicação do pão e do peixe. Quer seguir por aqui? Quer seguir por ali? Igreja, Jesus não tem problema em corrigir. Jesus alivia um pouco esse discurso é duro demais. Por quê? Vocês também querem ir com eles? O ponto é, Jesus já deu para eles a identidade. Eles sabem quem eles são. Desde as bodas de Caná, discípulos de Jesus. Seguidores dele. Evoluíram no relacionamento. De seguidores para discípulos, discípulos para amigos enviados. Pequenos cristos enviados a outras regiões. Só que Jesus não vai mudar uma vírgula do propósito. Se o caminho é ir para Barra Funda, é Barra Funda. Jesus não vai mudar uma vírgula do propósito dele. Porque Ele quer que esse povo cumpra um propósito específico, que é anunciar o reino de Deus e as boas novas a todos os pecadores, para que se arrependam. É importante, igreja,
Construa memoriais disso. Que fique na nossa cabeça, na nossa memória. Sabe por quê? Porque haverá um momento, se nós não soubermos quem nós somos e quem Jesus é, nós vamos errar o alvo. Nós vamos errar o alvo. Há momentos que temos que nos lembrar o caminho que estamos seguindo. Se nós não tivermos os valores, vamos nos afastar do grupo. Se não tivermos a visão, o propósito, o alvo, nós vamos parar de andar, parar de evoluir. Existe em nós uma vontade gigante de fazer a vontade de Deus. Todos nós estamos aqui porque queremos conhecer a vontade de Deus. Daqui a pouco vamos orar pelas pessoas do Enem. Deus abençoe vocês. Há em nós uma vontade gigante de fazer a vontade de Deus. Mas nós não podemos confundir fazer a vontade de Deus com fazer qualquer coisa que nos agrade. Deus é muito claro no propósito dele para nós. Nós não podemos fazer qualquer coisa para agradar a Deus. Há um objetivo por trás de cada coisa. Deus não pede nada à toa. E aí, igreja, eu te pergunto, você sabe exatamente o que Deus espera de você? Você tem identificado as mentiras do diabo na sua cabeça e os propósitos de Deus? Vamos em Apocalipse 3:11. Apocalipse 3:11. Apocalipse 3:11. Já abriram? Já acharam aí? Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Nós recebemos essa palavra de Apocalipse 3, do 7 ao 11, desde o começo da GNF. É como se Deus tivesse uma coroa para nós, que é a coroa do texto, que é dita. Ali está Apocalipse 3:11. Aí. Desculpa, eu queria errado. Está ligado um texto com o outro, eu confundi. Apocalipse 3:11. Nós temos esse texto de Apocalipse 3, do 7 ao 12, para a GNF. E essa coroa, ela é dada por Deus àqueles que permanecem fiéis até o fim. Fiéis em quê, igreja? 2 pontos. Fiéis na verdade, sabendo quem são em Cristo. E fiéis no caminho, sabendo o que Deus espera que seja construído. E aí nós temos o quê? A vida eterna. Jesus é o caminho, há um propósito para nós. Jesus é a verdade, há uma identidade para nós. E Jesus é a vida. E esse texto da coroa diz para nós guardarmos a nossa coroa, para que ninguém tome ela de nós. E a coroa será dada àqueles que forem fiéis até o fim, e eles terão a vida eterna. Saber quem Jesus diz que nós somos, nos mantém ligado ao grupo. Saber o que nós temos que construir e para onde temos que ir, nos mantém em movimento. Mas o principal que temos que saber é que andar com Jesus, estar com Ele, é ter a vida eterna. Ainda que essa vida aqui dure 80 anos, 90 anos, 70 anos, 100 anos, não sei. Quantos quer viver? Você quer viver quantos anos? Raramente alguém vai chegar nos 100 anos. Mas 100 anos é uma pequena proporção perto da vida eterna. Uma pequeníssima proporção. Muito pequena proporção. Eu quero viver para Deus. Eu quero construir o propósito de Deus. E acreditar que a vida eterna está ao alcance. Amém, igreja? Ouça a verdade de Jesus, ande no caminho de Jesus e tenha a vida que Jesus tem para você. Amém? Vamos orar? Feche os olhos. Senhor, nós te pedimos, Pai, que o Senhor crave os seus valores em nós, para que nunca venhamos a nos afastar do Senhor. Pai, nós sabemos, como família GNF, quais são os nossos valores em comum, Pai. E nós sabemos, Pai, que o Senhor nos deu esses valores, nós queremos cumpri-los, priorizá-los e honrá-los, Pai, com nossas vidas. Pai, que o Senhor nos mantenha no caminho que o Senhor é, Senhor. No caminho que Jesus andou, no caminho de submissão, de humildade. Num caminho, Senhor, de estar debaixo da sua autoridade. Num caminho de reconhecer que o Senhor é Deus e nós não. Pai, nos mantenha no teu caminho, Pai. Nós não queremos nos afastar do teu caminho. Nós não queremos ir aonde é mais fácil e mais divertido, Senhor. Nós queremos a porta estreita, que é a tua vontade. Onde temos que fazer o certo. Doa quem doer, Senhor. E Pai, nós queremos a vida eterna, destinada àqueles, reservada para aqueles que te seguem e fazem aquilo que é a tua vontade. Senhor, nos prepara. Em nome de Jesus, Pai, nos prepara. Senhor, a vida eterna, eu sei que é muito melhor do que podemos imaginar. A tua palavra diz que nem olhos viram,
nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o buscam. Pai, então se nós pensarmos em algo chegar ao nosso coração, isso não é ainda o que o Senhor tem preparado para nós. Então nós não podemos imaginar o quão bom é passar contigo a eternidade, Senhor. Nós queremos, Senhor, te agradecer. Nós queremos, Senhor, render graças a Ti. E nós queremos, Pai, mais do que tudo, Pai. Mais do que tudo, Pai. Nos entregar a Ti, Pai. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Igreja, feche seus olhos e pergunte ao Senhor se algo te impede de você tomar a ceia. A palavra diz para nos humilharmos diante daquele que é poderoso. E a palavra nos diz para nós examinarmos a cada um a nós mesmos. Então, em humilhação diante do Todo-Poderoso, examine seu coração, examine a sua vida, a sua alma. E se prepare para participar da mesa do Senhor, do pão e do suco. Se prepare. Que todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, que todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tua